Está iniciando agora a última videoaula da disciplina de Educação Lúdica. Nessa aula abordaremos o conteúdo do quarto capítulo do Caderno Pedagógico, intitulado A Brincadeira como Mediação Pedagógica. Vamos apresentar os princípios que fundamentam o uso da ludicidade na educação, principalmente nas duas primeiras etapas da educação básica. Esperamos que você perceba ao longo dessa aula que uma proposta de educação lúdica só pode se afirmar quando as atividades regulares de estudo estão impregnadas do componente significativo e desafiador dos jogos e brincadeiras. É consenso entre os educadores e pesquisadores das mais diversas áreas do conhecimento que a ludicidade ocupa papel central na vida da criança, exercendo grande influência no seu desenvolvimento e na sua aprendizagem. Também consenso entre os educadores é o entendimento de que jogos, brincadeiras e brinquedos são elementos importantes para a mediação do processo pedagógico de crianças e jovens. Contudo, para que a ludicidade contribua para o processo de consolidação e aprimoramento das funções psicológicas, as atividades não devem surgir de forma ocasional ou descomprometida. O uso de jogos no processo de ensino deve ter a função de problematizar as situações ou episódios de aprendizagem. É preciso que a proposição de atividades subsidiadas pelo jogo seja encarada pela criança como uma situação problema a ser resolvida. Desse modo, a brincadeira adquire sentido ao longo de sua aprendizagem e desenvolvimento. Mas isso também não quer dizer que o uso de jogos, brincadeiras e brinquedos deva ser didatizado para se obter um produto final. Para não correr esse risco de sistematizar demasiadamente a brincadeira ou, ao contrário, informalizar sua aplicação no processo educativo, cabe aos educadores conhecer os princípios que fundamentam o uso da ludicidade na educação. Segundo Vygotsky, para crianças menores, de até 3 anos, a brincadeira é um jogo sério em que ela não separa o real do imaginário. Já para as crianças em idade escolar, o brincar será uma atividade que preencherá um papel específico no seu desenvolvimento e permeará suas atitudes em relação à realidade. Dessa forma, a brincadeira típica de uma faixa etária não pode ser aplicada a uma mais velha ou mais jovem. Ao fazer isso, o educador corre o risco de fazer a atividade lúdica perder seu sentido prático e psicológico. Além de conhecer a evolução da brincadeira na criança, cabe ao professor atuar como mediador da brincadeira proposta como atividade pedagógica. A mediação do professor tem que levar em conta o seu planejamento didático e sua intervenção pedagógica. Lembre-se que brincar na escola não é o mesmo que brincar na rua ou em casa. Na instituição, há um direcionamento educativo do jogo, embora isso não deva transparecer para a brincadeira não perder sua condição lúdica. Nesse sentido, as atividades envolvendo os jogos escolares devem contar com algumas características. A atividade não deve ser proposta como um brincar por brincar. A atividade deve ser desafiadora de fazer sentido para a criança. A brincadeira deve envolver a coletividade da sala de aula na resolução dos problemas durante o trabalho-jogo. Deve-se procurar atitudes com tomadas de decisões, negociações de regras e papéis e ressignificação dos conteúdos que estão sendo trabalhados. Por isso é importante que o professor planeje as atividades lúdicas desenvolvidas como trabalho-jogo. A necessidade de potencializar a intenção de aprendizagem, possibilitada pela brincadeira, justifica a importância do planejamento das atividades lúdicas por parte do professor. Dessa forma, o educador poderá também ampliar as situações de aprendizagem reveladas pela atividade lúdica. Mas como planejar, possibilitando a construção de conceitos que contribuirão para a vida dessas crianças? Primeiro, é fundamental que o planejamento das atividades contemple a questão do espaço, pois as atividades que envolvem a ludicidade não devem ser restringidas ao ambiente interno. Ao contrário, elas devem fluir por todos os espaços como ambientes de aprendizagem. Outra prioridade do planejamento deverá ser o movimento. A criança precisa de espaço para movimentar-se, expressar-se e comunicar-se. Vários aspectos do ser humano são integrados a tais questões, como os aspectos motores, afetivos, sociais e os cognitivos. O desenvolvimento cognitivo da criança é ampliado pelas ações motoras que ela promove por meio do brincar.
Você deve preparar também os brinquedos e materiais que fazem parte do ambiente. Os brinquedos podem ser adaptados conforme sua finalidade. Há brinquedos que estimulam os sentidos, outros estimulam o movimento. Por isso, o professor precisa estar muito atento e presente nos momentos lúdicos, pois é ele que vai proporcionar oportunidades para que a criança veja coisas interessantes e, ao mesmo tempo, respeitar seus momentos e sua concentração. Nesta aula, vimos que é importante o professor conhecer, estudar e compreender o desenvolvimento infantil. Vimos ainda a importância das brincadeiras e a necessidade de planejá-las com intencionalidade, demonstrando conhecimento sobre os momentos lúdicos vivenciados pelas crianças. É por meio do conhecimento que o professor será capaz de respeitar a forma como as crianças brincam, manipulam os objetos e exploram situações imaginárias. Só assim o educador poderá proporcionar situações de aprendizagem significativas através das brincadeiras. Como disse o poeta Carlos Drummond de Andrade, brincar com crianças não é perder tempo, é ganhá-lo. Até mais e bons estudos!